Vamos então para a nossa segunda aula sobre dicas de sociologia para aqueles que vão fazer o Enem e para todos os outros que tenham o interesse em iniciar um conhecimento sobre a ciência da sociedade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos pelas manifestações em relação ao primeiro vídeo e dizer que as sugestões estão sendo aguardadas. As sugestões que já foram feitas serão comentadas em breve. Para essas dicas de hoje, nós temos então que falar sobre os autores chamados clássicos da sociologia. O primeiro autor que eu quero ressaltar aqui é o francês Émile Durkheim. Durkheim tem o mérito de ter colocado a sociologia no ensino universitário, né, e ter sido o primeiro professor de sociologia na França. E Durkheim trabalha como método a ideia de que os fenômenos sociais devem ser vistos como coisas, né, com objetividade. Né, e ao fazer isso, ele compara as ciências sociais com as ciências naturais. Durkheim tem como visão de mundo a ideia da integração social, ou seja, a visão de Durkheim não comporta conflitos entre os diversos grupos. Esses conflitos devem ser sempre resolvidos pelo bem da sociedade como um todo, em vista do desenvolvimento. Por isso, Durkheim trabalha então com o conceito principal de sua obra, a questão dos fatos sociais. E o que são fatos sociais para Durkheim? São exatamente essas coisas. Que coisas são essas? Todas aquelas que se colocam acima dos indivíduos e fazem os indivíduos se comportar de determinada maneira. Então, a família, a igreja, o Estado, a justiça, o sistema econômico, tudo aquilo que faz com que os indivíduos se comportem de determinada maneira e, se não se comportarem de determinada maneira, eles sofrerão as consequências. Então, dentro dessa visão, nós temos que Durkheim vê a sociedade enquanto estruturas que se colocam sobre os indivíduos. Então, essas basicamente são as questões principais e uma visão que Durkheim tem e a partir daí nós vamos ter uma extensa obra do autor francês, mas sempre colocada dentro dessas questões básicas, que é o que nós vamos fazer aqui agora em relação aos três autores. O segundo autor que eu quero citar aqui é o alemão Karl Marx, e com uma visão absolutamente diferente da visão de Durkheim. Para começar, que Marx vê as sociedades, e principalmente a sociedade capitalista, enquanto um celeiro de conflitos. Esses conflitos se dão a partir da formação das classes sociais, que na sociedade capitalista acontecem a partir do momento da produção. Marx utiliza como método a ideia do materialismo histórico, ou seja, conhecer a concretude das sociedades, do modo de produção, de como as sociedades se organizam para produzir, para viver, e a partir daí entender essa sociedade. E ao fazer isso em relação à sociedade capitalista, ele vai dizer que essa sociedade é uma sociedade desigual por natureza, que coloca burgueses como a burguesia enquanto classe dominante, os trabalhadores, o proletariado, enquanto classe dominada. E vai dizer que isso leva à luta de classes, que é um conceito fundamental da sua obra. Ou seja, essas duas classes, que são as duas principais, elas estão sempre em conflito de interesses. E este conflito de interesses ele entende como luta de classes. Já o terceiro autor dos chamados clássicos da sociologia é o também alemão Max Weber. Weber já vê um mundo
bem mais adiantado, o mundo capitalista bem mais adiantado do que, por exemplo, Marx viu. Marx morreu em 1883, Weber morreu em 1920. Então, assistiu a um progresso, né, maior da sociedade capitalista. Ele estava na Alemanha, um país em desenvolvimento naquela época, né, um país recém-unificado, e Weber vai ter como método a ideia de entender os vários fenômenos sociais a partir do indivíduo, né? A partir das ações individuais que formam, né, numa sociedade de determinada época, né, uma série de questões que vão então estar colocadas como um todo. Dentro disso, Weber trabalha com a ideia, né, como metodologia, a ideia dos tipos ideais. Né? Os tipos ideais são, né, formulações, né, que o Weber faz para entender o comportamento dos indivíduos em determinados momentos. E aí entra o conceito fundamental da obra do Weber, que é o conceito de ação social. Ação social para o Weber é toda ação dotada de sentido por parte de um indivíduo em relação a outros indivíduos. E esta ação social ele vai classificar em 4 tipos ideais. 2 tipos que são tipos básicos das sociedades pré-revolução industrial, que é a ação social afetiva e a ação social tradicional, e os 2 tipos básicos da sociedade do nosso tempo, né, pós-revolução industrial, que é a ação racional com relação a objetivos e a ação racional com relação a valores. Tá? Esses são os tipos com que Weber trabalha, e aqui por último eu ressalto ainda a questão, né, que para Weber está muito presente em toda a sua obra, né, a indicação que ele faz da racionalidade que existe na sociedade pós-revolução industrial. Ou seja, nós somos uma sociedade, né, baseada em atos, né, racionais, que surgem do modelo de produção capitalista e se espalham pela sociedade. Então, basicamente, né, assim, muito rapidamente, neste primeiro momento, acho que são essas as questões básicas que valem a pena ser apontadas aqui. E sobre os 3 autores há uma série de obras importantes que podem ser analisadas, como, por exemplo, um já clássico livro de uma socióloga brasileira, que se chama Um Toque de Classes, Um Toque de Clássicos, e da Tânia Quintaneiro, que vale a pena ser visto por aqueles que querem, ser lido por aqueles que querem aprofundar os seus estudos desses autores. Era isso e até a semana que vem.